É, o Fernando Holiday, Guto Zacarias. Aprende, mano. Aprende com a Jojo Todinho, mano. Assume logo, caralho. Assume logo, se liga. Vocês acham que eu tô preocupada? Ai, gente, é porque o sonho do oprimido é ser opressor. Eu adoro ser opressora. Eu sou capitã do mato mesmo. Se entrar na minha reta, eu chicoteio. Meto-lhe o chicote. Lepe, 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 lepe. Ô, esquece. Ô, vocês acham mesmo que eu saio da minha casa sem nenhum tipo de benefício? Ou que eu seria barrada? Poxa, o meu patrocinador tá patrocinando e eu vou ser barrada? Que coragem, né? Mas eu deixo vocês acreditar nessa narrativa, adoro. Outra coisa, vocês são leão na internet. Porque se me ver pessoalmente, não faz essas graças que vocês fazem na internet. Não, porque vocês sabem que eu pico a mão na cara de quem quer que seja. E vou até no portão de casa, porque eu sou disposição. Eu mato no peito e sustento. Eu tenho personalidade, coisa que vocês não têm. Entendeu? Aqui, ó. Carcaça. Eu sou foda. Mano, em uma coisa, a Jojo Todinho, tá ligado? Tem de diferente do Guto Zacarias ou do Fernando Holiday, Fernando Feriado, Fernando Fim de Semana. Aquele não aguentou trabalhar, tá ligado? Não aguentou caminhar, quer dizer, não aguentou caminhar com o Nicolas, ficou com os pés todo doloridinho e foi ser atendido numa UPA, tá ligado, mano? Imagina pegar uma escala 6x1, que essa escala trabalha numa escala 3x4, né? 3x4, né? E aí a Jojo Todinho tem a diferença do quê? Ela assume mesmo, sou capitã do mato mesmo e meto chicotada mesmo nos escravos. Você tá entendendo? Ela é capitã do mato mesmo. Ela mesmo, né, mano? Se autodeclarou capitã do mato. Diferente do Fernando Holiday, que tem as mesmas atitudes. Só que ali ele processa, né? Processou o Ciro Gomes, não sei quem. Gutos Garias também já deve ter processado alguém aí, porque, né, mano? Eles têm a mesma atitude da Jojo Todinho. A diferença é que eles, né, mano, se escondem, né? Eles ficam dentro do armário. Capitão do mato escondido dentro do armário, tá ligado? E já Todinho não, né, mano? Ela aí, o lepe, 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 mete chicotada mesmo. A capitã do mato. Né? Poderia ser seu slogan, né, Jojo Todinho? Pra você se candidatar a algum cargo, né, na política aí. Jojo Todinho, a capitã do mato. Puta que pariu, hein, mano? O que ia ter de gente que ia votar nela, né? Será? Puta que pariu. Mano, é que aqui em Portugal, né, mano, os comentadores, né, que a gente chama no Brasil de comentaristas, né, aqui são comentadores, né, eles colocam a culpa toda em cima do Vinícius Júnior. Para eles eles não entendem como racismo, até porque aqui em Portugal, né, racismo não é crime, né, racismo não é crime. Então eles não entendem que a pessoa tem que ficar se sentir ofendido, ficar revoltado quando ele chamado, né, mano, de macaco, quando ele sofre um ato de racismo. Eles entendem que tem que ser normal, que a pessoa tem que entender, porque isso é normal. Eles não conseguem entender isso, tá ligado? É claro que muitos entendem e se passam de desentendedores, né? Mas eles costumam não entender, porque aqui, como não é crime, para eles acham normal xingar uma pessoa de macaco e tal. E teve até um comentarista, né, um comentador, né, que ele questiona por que os africanos, os negros africanos, né, não ficam revoltados e tal. E eu vou contar aqui uma cena que eu já vivenciei, né, mano, e tal. Isso não quer dizer que são todos, né, mas eu já vivenciei com pessoas que eu trabalho aqui em Portugal e aqui a gente trabalha com imigrantes do mundo inteiro, né, indianos, paquistaneses, e também tem o pessoal que vem do continente africano, Cabo Verde, Angola, né, na sua grande maioria, Moçambique, países que falam basicamente a língua portuguesa, né? E o que acontece? Né, uma vez eu estava trabalhando com um amigo, né? Um amigo, né, se não me engano, ele é de São Tomé e Príncipe. Desculpa, nós estávamos passando por algumas situações desagradáveis e tal. Não, nada sobre racismo, mas assim, né, mano? Horas trabalhadas, muito trabalho, né, mano? Cansativo e tal, aquela cena, né, mano? Poucas folgas né? E a gente, como de costume, a gente reclamando do trabalho e tal. E aí eu perguntei pra ele, e aí, mano, mas pá, você não reclama de nada, o bagulho tá, né? Os patrões sempre explorando, não sei o quê. E ele falou assim, mano, da onde eu vim, né? O bagulho é tão zoado
é tão zoado, né, mano? Que aqui a pessoa pode falar o que quiser comigo, pode, né, mano? Pá, mesmo sendo pior, pra mim vai estar sendo melhor do que da onde eu vim, tá ligado? Então, eu senti essa diferença e já vi também com outros imigrantes, né, mano? De países do continente africano, que falam basicamente a mesma coisa. Tipo assim, mano, de onde eu vim, mano, era tão zoado, caralho. Nem tomava banho. Não é todos, mas alguns, né? Não tinha água quente pra tomar banho, né? Nunca andei de metrô na vida, né, mano? Pá, situações que eu passava lá no meu país, que chega aqui, o cara vai me chamar de macaco, pra mim entra pelo ouvido e sai pelo outro. Se o cara me chama de preto, eu vou falar, sou preto mesmo e tal. Tipo assim, eles não se ofendem, tá ligado? Não tô falando que são todos, mas eles não se ofendem com isso, porque de onde eles vieram, o bagulho é tão zoado, né, mano? Que chega aqui pra eles, essas coisas acabam não ofendendo eles, né? Eu quero não generalizando, não são todos. Mas já o brasileiro, mano, o brasileiro tem esse negócio, esse sangue, né, mano? Na veia, o brasileiro não tem sangue de barata, né, mano? Então, assim, independente da situação, né, mano, que o brasileiro tá, tem certas coisas que o brasileiro não gosta de levar desaforo pra casa, né, mano? E essa é a diferença entre o brasileiro, tá ligado? E o cabo-verdiano, o angolano, o moçambicano, esses imigrantes de países, né, mano, africanos. Essa é a diferença. Eles costumam abaixar um pouco mais a cabeça e deixar relevar, porque, mano, da onde eles vieram o bagulho tava tão fodido. E já o brasileiro não, ele não abaixa a cabeça, então ele vai pra cima, ele questiona, ele treta. Por isso que os portugueses, eles têm muita raiva de brasileiros, né, mano? Mas não tem tanta raiva assim de africanos, né? De imigrantes de países da África. Por quê? Porque eles podem zoar, tirar sarro, tirar onda e eles vão ficar mesmo na boa, né, mano? Vão relevar tudo. E já o brasileiro não releva porra nenhuma. Ele já vai pra cima e xingou, o brasileiro xinga de volta, tá ligado? Bateu, o brasileiro bate de volta. E isso incomoda muito os portugueses, né, mano? Incomoda muito. Então você vê os comentaristas, né, comentadores, né, reclamarem que, pá, negros da África não reclamam quando são xingados de macaco. Então pra eles é normal, tem que xingar e tem que abaixar a cabeça. Mas aí quando tem um Vini Júnior, que é um cara que não vai deixar barato, é um cara que luta contra o racismo, né, mano? É a voz no futebol contra o racismo, é o Vini Júnior, né? É o Vini Júnior. E aí incomoda muito, mano. Incomoda muito os portugueses, tá ligado? Porque o Vini Júnior, ele pode ser milionário, o que for, pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas ali ele tá dando voz para muitos outros brasileiros que não tem a voz dele, tá ligado? Tem muitos brasileiros que escutam e às vezes por dentro tá com vontade de xingar, de revidar. Mas ele pensa no quê? Porra, tem um trabalho, ele tem um aluguel para pagar, ele tem comida para pôr dentro de casa para os filhos. Então, às vezes, se ele retrucar ali ou responder o seu patrão ou quem for, ele pode se prejudicar, tá ligado? Então ele prefere ficar na moral, né? Mas o brasileiro é o seguinte, às vezes não tem sangue de barata e vai pra cima mesmo, e foda-se, você tá ligado? Então, assim, por isso que os comentaristas ficam tão revoltados e nervosos com o Vini. O pior é você ver alguns brasileiros, né, comentaristas brasileiros, né, que passa pano, né, passa pano. Esses dias eu vi foi o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, que já foi um grande técnico, já foi um dos maiores técnicos do Brasil, né, a gente não pode negar isso. Só que é o seguinte, mano, o cara tá dando umas declarações que são absurdas. Falando que a culpa é do Vinícius Júnior porque ele irrita demais, que no futebol vale tudo, que não sei o que. Mano, não vale tudo, mano. No futebol não vale tudo, não tem essa, tá ligado? Não tem essa. Então, você vê declaração desse tipo de comentaristas portugueses, você até fala, porra, então são os colonizadores, né, mano? Tem na alma deles o racismo, né, mano? O preconceito, né? Aquele ar de superioridade, tá ligado? Perante aos países colonizados, né? Principalmente por eles. Agora você vê um cara brasileiro, que é o Vanderlei Luxemburgo, um cara do futebol, o cara vir falar que a culpa é do Vinícius Júnior, aí é ser picareta demais, né, mano? É ser picareta demais. Mesmo a gente gostando muito do futebol, a gente, às vezes, assim, o Corinthians ganhou, eu sou corintiano, o Corinthians ganhou, pá, vai Corinthians! Mas fora isso, você acaba se desligando um pouco, porque no futebol um bagulho é muito louco, é muito louco.
Mas me diga o que vocês acham sobre isso daí. Tamo junto, Visões de Periferia, mano. É nóis.